Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Em Jeremias 31 anuncia uma mensagem de esperança e restauração após o tempo de juízo e sofrimento. O capítulo destaca o amor eterno de Deus, a promessa de renovação do povo e a revelação da nova aliança, na qual o Senhor transformaria os corações e restauraria plenamente o relacionamento com aqueles que lhe pertencem. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Jeremias 31 do livro de Jeremias da Bíblia. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. 2 Assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. 3 Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. 4 Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus tamboris, e sairas nas danças dos que se alegram. 5 Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, os plantadores as plantarão e comerão como coisas comuns. 6 Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim, levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. 7 Porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores, e dizei, salva, Senhor, ao teu povo, o restante de Israel. 8 Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, entre os quais haverá cegos e aleijados, grávidas e as de parto juntamente, em grande congregação voltarão para aqui. 9 Virão com choro, e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. 10 Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas longínquas, e dizei, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como pastor ao seu rebanho. 11 Porque o Senhor resgatou a Jacó, e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. 12 Assim que virão, e exultarão no alto de Sião, e correrão aos bens do Senhor, ao trigo, e ao mosto, e ao azeite, e aos cordeiros e bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. 13 Então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. 14 E saciarei a alma dos sacerdotes com gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. 15 Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. 16 Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. 17 E há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Brevíssima análise textual e a compreensão ao Antigo Testamento voltaremos à leitura. Em Jeremias 31 é um dos capítulos mais belos e importantes de todo o Antigo Testamento. Ele fala de restauração, amor, perdão e da nova aliança, que depois será claramente retomada no Novo Testamento. Vou explicar de forma didática, por blocos, e ao final mostrar as ligações diretas com o Novo Testamento. Visão geral de Jeremias 31. Tema central. Deus promete restaurar seu povo e fazer uma nova aliança, não baseada apenas em leis externas, mas em transformação do coração. Esse capítulo foi escrito num contexto de exílio, dor, perda, quebra da antiga aliança.
Mesmo assim, Deus fala mais de esperança do que de castigo. Primeiro, Deus reafirma o relacionamento com Israel, versículos 1-6. Serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Aqui Deus reafirma a aliança, apesar do pecado do povo. Mensagem principal: o exílio não é o fim. Deus não abandonou Israel. O amor de Deus é eterno, não momentâneo. Com amor eterno te amei. Versículo 3. O castigo não anula o amor. Ligação com o Novo Testamento. João 3,16 Amor eterno de Deus. Romanos 8:38-39 Nada separa do amor de Deus. Efésios 1:4 Amor antes da fundação do mundo. Segundo, restauração completa. Alegria no lugar da dor. Versículos 7-14. Deus promete reunião dos exilados, retorno à terra, fartura, alegria no lugar do pranto. Tornarei o seu pranto em alegria. Versículo 13. A restauração é física, emocional e espiritual. Ligação com o Novo Testamento. Lucas 4:18 Boas novas aos quebrantados. Apocalipse 21:4 Deus enxuga toda lágrima. João 10 de outubro Vida em abundância. Terceiro, Raquel chora, mas há esperança. Versículos 15-17. Raquel chora seus filhos. Esse texto fala da dor das mães pelo povo perdido, exílio. Deus reconhece a dor, mas diz: há esperança quanto ao teu futuro. Ligação direta com o Novo Testamento. Mateus 2:17-18. Mateus cita Jeremias 31:15. Relaciona ao massacre dos inocentes por Herodes. O mesmo texto que fala de choro também fala de restauração, e em Mateus isso aponta para Jesus como esperança após a dor. Voltamos a ler. 18 Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. 19 Na verdade que, depois que me converti, tive arrependimento, e depois que fui instruído, bati na minha coxa. Fiquei confuso, e também me envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. 20 Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente, por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. 21 Levanta para ti sinais, faze para ti altos marcos, aplica o teu coração à vereda, ao caminho por onde andaste. Volta, pois, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. 22 Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova sobre a terra, uma mulher cercará a um homem. 23 Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu vos restaurar do seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. 24 E nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam o rebanho. 25 Porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. 26 Nisto despertei, e olhei, e o meu sono foi doce para mim. 27 Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel, e a casa de Judá, com a semente de homens e com a semente de animais. 28 Será que, como velei sobre eles, para arrancar, e para derrubar, e para transtornar, e para destruir, e para afligir, assim velarei sobre eles, para edificar e para plantar, diz o Senhor. 29 Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. 30 Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo o homem que comer as uvas verdes os dentes se embotarão. Brevíssima análise textual e a compreensão ao Antigo Testamento voltaremos à leitura. Quarto, arrependimento verdadeiro e compaixão de Deus, versículos 18-20. Efraim, Israel, reconhece seu erro, seu pecado, sua necessidade de Deus. E Deus responde com misericórdia, amor paternal, compaixão profunda. Não é Efraim para mim um filho precioso? Deus não ama apenas quando obedecemos, Ele ama mesmo quando corrige.
Ligação com o Novo Testamento. Lucas 15, parábola do filho pródigo. Romanos 2:4, a bondade de Deus leva ao arrependimento. Hebreus 12:6, Deus disciplina quem ama. Quinto, responsabilidade pessoal diante de Deus, versículos 29 e 30. Cada um morrerá pela sua própria iniquidade. Aqui Deus corrige uma ideia comum. Não é o filho pagando pelo pecado do pai. Cada pessoa responde por si diante de Deus. Ligação com o Novo Testamento. Romanos 14 de dezembro, cada um dará conta de si. Gálatas 6:5, cada um levará seu próprio fardo. Ezequiel 18, mesma mensagem. Voltamos a ler. 31 Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. 32 Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. 33 Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 34 E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. 35 Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. 36 Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. 37 Assim disse o Senhor. Se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. 38 Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. 39 E a linha de medir estender-se-á para diante dela, até ao outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa. 40 E todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até ao ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancará nem se derrubará mais eternamente. Análise textual. Logo depois terá uma análise e a compreensão ao Antigo Testamento. Sexto, o ponto mais importante, a nova aliança, versículos 31-34. Este é um dos textos mais citados no Novo Testamento. O que é a nova aliança? Não escrita apenas em tábuas. Escrita no coração. Baseada em perdão e relacionamento direto com Deus. Porei a minha lei no seu interior. Perdoarei a sua maldade. Não é só obedecer regras, é ser transformado por dentro. Sétimo. Ligação direta e explícita com o Novo Testamento Jesus na última ceia. Lucas 22:20. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Jesus afirma que Jeremias 31 se cumpre nele. Carta aos Hebreus. Hebreus 8:8-12 cita Jeremias 31 palavra por palavra. Hebreus 10:16-17 reforça a aliança escrita no coração. Para o Novo Testamento. Jeremias 31 é profecia cumprida em Cristo. Oitavo. A fidelidade eterna de Deus. Versículos 35-37. Deus usa o sol, a lua e as estrelas como garantia. Enquanto existir o universo, minha aliança permanece. A fidelidade de Deus é tão firme quanto as leis da criação. Ligação com o Novo Testamento. 2 Timóteo 2:13 Deus permanece fiel. Romanos 11:29 Dons e chamados são irrevogáveis. Apocalipse 22 Cumprimento final da promessa. Nono. Jerusalém restaurada e santificada. Versículos 38-40. Deus promete reconstrução, santificação, estabilidade permanente. Aponta tanto para restauração histórica, quanto para a Nova Jerusalém espiritual. Ligação com o Novo Testamento. Apocalipse 21 Nova Jerusalém. Efésios 2:19-22 Povo como templo de Deus.
1 Coríntios 3,16 O Espírito habita no povo. Mensagem central de Jeremias 31. Deus não desiste do seu povo. Ele transforma o coração, perdoa o pecado e cria uma nova relação baseada em amor e graça. Resumo em uma frase. Jeremias 31 anuncia a nova aliança, que no Novo Testamento se cumpre em Jesus Cristo, trazendo perdão, transformação interior e esperança eterna. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!